domingo eu me retirei um pouco para orar hoje, aqui nesse lugar, num horário diferente, né? Porque a gente descansou um pouco mais, saiu da rotina da semana e eu estive pensando, sabe, sobre um rapaz que estava sentado numa janela enquanto Paulo pregava lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Conta a história que Paulo estava pregando. Deixa eu só pegar aqui o texto, né? E estando um certo jovem, por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Só até aí. Tanta gente na igreja que está como Eutico, sentado na janela. O Eutico é uma figura bíblica que representa muito bem as pessoas que ainda estão sentadas na janela, observando tudo, mas que não aprendem nada, porque estão com sono, não conseguem se concentrar na palavra. Ele adormeceu durante o discurso de Paulo. Ele cai do terceiro andar, sendo milagrosamente ressuscitado pelo apóstolo Paulo, que o abraçou e o trouxe de volta à vida. Um evento que trouxe uma consolação para quem estava presente. A história desse menino fala de nós. Numa viagem missionária, ele começa uma pregação empolgada e extensa. E aí esse jovem, possivelmente um adolescente, ele vai e senta na janela. E ele foi vencido pelo sono e cai do terceiro andar. Quantas vezes nós somos vencidos pelas adversidades, pelas dificuldades, e caímos e morremos? Mas Deus é um Deus de milagres e Ele consegue nos trazer a vida quando existem alguns Paulos em derredor para nos abraçar e trazer de volta a existência. E aí, depois do milagre, Paulo volta, participa da ceia e continua a pregar. Só que o Eutico, aquele que tinha caído no primeiro momento, não dormiu mais. Quantos de nós têm estado sentados na janela enquanto a palavra de Deus é pregada e manifestada a nós? Quantos de nós têm deixado de prestar a devida atenção nos longos discursos falados sobre o amor de Deus para as nossas vidas, porque nós estamos distraídos, confusos, cansados? Eu fico imaginando quando eu tinha 14 anos, o tanto de vigor que eu tinha, e a gente só fica cansado demais a ponto de cochilar, sentado numa janela, se nós estivermos entediados, porque aos 14 anos, menina, a gente tem energia para subir morro, descer morro, surfar, jogar vôlei, bater perna, jogar futebol, namorar e dançar numa balada. A gente tem ânimo para tudo isso. Mas quando se trata de estar assentado em algum lugar,
ou em pé, ou deitado, ou sentado, não sei, a gente fica num enfado tão grande que a gente acaba caindo. Porque a gente não está observando as coisas que de fato são importantes para nós. O sono espiritual é usado como alerta para nós. A inércia, o esfriamento na fé, a volta às práticas anteriores, a sonolência enquanto as pessoas estão falando do amor de Deus, especialmente nos momentos de ensino e comunhão, nos alertam em que nós estamos vivendo o esfriamento na fé. Mas Deus, Ele usa situações humanas, as nossas falhas, como o cansaço de Eutico, para um propósito bem maior, que é o de cura, o de milagre, o da libertação genuína, revelando sua graça e o seu poder quando a sua misericórdia se manifesta a nós. A história de Eutico é um testemunho poderoso de como Deus age em meio à imperfeição humana. Eu e você somos imperfeitos, eu e você temos defeitos, eu e você passamos por dificuldades. Mas Deus vem com o seu Espírito e nos restaura, trazendo esperança, mesmo após a queda que parecia que o menino estava morto. Eutico é um exemplo para mim. Cair da janela é um estado de inércia. O que significa cair da janela? Nessa metáfora que a gente está contando agora, que a gente está conversando agora. Distração e coração dividido. A janela é como um muro, um lugar perigoso, onde aparecem as distrações. É simbolizar que está dividido entre o que acontece dentro, na comunhão com Deus e a pregação da palavra, e o que acontece fora. As atrações do mundo, as manifestações do mundo, as coisas que nos levam a olhar para fora do centro, da igreja, da vida, da comunhão, de estar em comunhão com os nossos irmãos. Falta vigilância. Falta vigilância. A história serve como um alerta sobre a necessidade da vigilância espiritual e atenção à palavra de Deus. Precisamos estar vigilantes. Quando a gente está em cima do muro ou quando está sentado na janela, não pode cochilar. Então sai da janela. Sai de cima do muro. Fica de fato com os pés firmados na rocha para não cair. O perigo é constante para quem está na janela. Está numa posição vulnerável, perto de cair em tentação ou de se afastar completamente de Deus, o que pode te levar à morte espiritual. Separação da comunhão, separação do amor que Deus deseja que a gente viva quando nos encontramos na igreja, quando nos abraçamos, quando quebramos as correntes quando a gente está isolado, do isolamento, as correntes do isolamento, as correntes da divisão, as correntes que nos afastam da comunhão. Em nome de Jesus eu declaro nesta manhã que todas as correntes estejam sendo quebradas, aquelas correntes que querem te tirar da comunhão dos santos, seja por qual for o motivo. Graça e restauração. O fato de Eutico ter sido ressuscitado por Paulo demonstra o poder de Deus nas situações mais inusitadas e inesperadas que nós podemos viver. Ilustra os perigos das distrações e a falta de compromisso de uma vida espiritual. E tem um monte de gente vivendo isso achando que está tudo bem. Está tudo bem, eu posso passar 10 anos sem ir para a igreja. Eu estou firmado na rocha. Meu amigo, minha amiga, se você não estiver na presença de Deus, independente de você estar na igreja ou não, nós corremos o risco de ouvir a doce voz de Jesus dizendo: afastai-vos de mim, malditos.
Tô cansada de ver gente que não aguenta exortação, que não aguenta uma palavra mais forte, que já sai machucado, porque Deus está querendo que você se aproxime dele e que você veja onde estão os erros para que haja conserto, mas você entende tudo errado e acaba saindo ferido, bichinho. Oh, meu Deus! Me dá até pena, sabe? Mas o que eu quero te dizer nessa manhã, cair da janela é um sinal gritante de que você não está atento à voz de Deus. Cair da janela é um sinal muito forte de que você está distraído, cochilando. Sua mente está em outro lugar e esse lugar não é no centro da vontade de Deus. O relato na íntegra dessa história do apóstolo Paulo está lá em Atos capítulo 20. Distraído e dividido, sem nenhuma vigilância, correndo um perigo muito grande de morrer espiritualmente. E aí eu quero te dizer, se você está aí nessa divisa entre o bem e o mal, faço ou não faço, quero ou não quero, eu espero que você escute a voz de Deus, que estava ali já através do apóstolo Paulo, e que você corra para estar em comunhão, para estar conosco, para estar na igreja, para estar, seja lá onde for que os seus irmãos da igreja estejam, no seu PG, na célula, eu não sei como é que você chama, eu não sei como é que é o ritmo da tua igreja, no culto de oração, no culto de doutrina, na escola bíblica dominical, está todo mundo vivendo uma canseira sem fim, é uma canseira sem fim, e todo mundo enfadigado porque a gente tem trabalhado muito, estudado muito, lido muito, mas vivido muito pouco na presença de Deus, na oração, no jejum, na partilha. Isso tem nos tirado do céu. Em nome de Jesus, igreja, vamos acordar. Gostando ou não, querendo ou não, ore, viva, plante, que você vai colher. Em nome de Jesus, eu te abençoo hoje. E que o Senhor possa ministrar sobre o teu coração através dessa palavra. E que se você gostou, você multiplique. Vai lá no nosso canal do YouTube, deixa o teu comentário e vamos correr para este encontro com os irmãos e com Jesus neste domingo. Um beijo no teu coração, a paz do Senhor. Bom dia. Bom dia. Tchau.